Neste momento, damos início ao nosso primeiro painel, com o título Reforma Administrativa do Estado, quais os efeitos sobre as carreiras de Estado? Convidamos para subir ao palco o coordenador do primeiro painel, senhor Jonas Borghetti, auditor fiscal da Receita Estadual desde 2010, teve atuação na Agência Unidade de Cobrança da primeira DRE e na Divisão de Consultoria Tributária da Receita Estadual. Atualmente exerce as suas atribuições na Delegacia da Receita Estadual de Lajeado, 13ª DRE, cumulando atividades na seção de normatização da Divisão de Consultoria Tributária e na função de juiz suplente, representante da Fazenda Pública Estadual no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, TARF-RS, mestre em Ciências Contábeis pela Unicinos, bacharel em Ciências Contábeis pela PUC e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria manifestar também a dor pela perda do colega Paulo Kronbauer, com quem também tive a alegria de conviver e senti que, na verdade, esses momentos de alegria, esse brilho que ele sempre manifestava e levava a todos os lugares onde ele ia, vai ficar sempre na nossa memória. Com certeza nós não vamos esquecer deles, mas mas não deixar de manifestar aqui a dor e o sofrimento em relação à perda. Bom, dando sequência nos trabalhos, queria agradecer a presença de todos. Com certeza é a plateia aqui que faz a diferença, né? Claro que os nossos palestrantes têm o seu destaque, mas a presença de todos é fundamental. Esse tema do primeiro painel, como o presidente Marcelo bem destacou, talvez seja o mais obscuro, o mais difícil de ser tratado, o que instiga maior volume de dúvidas em nós. Com certeza vai trazer muitos elementos aqui para nós podermos debater e conhecer um pouco melhor. O que nos preocupa em relação a essa questão da reforma administrativa em especial, além da falta de informação em si, é que tanto o governador Eduardo Leite, que tem trazido o tema, como os secretários que têm apresentado, têm dado um enfoque muito grande à redução de custos. E isso nos traz uma preocupação de que o projeto não tem um enfoque na prestação do serviço, na melhoria da prestação do serviço. O secretário colocou aqui a preocupação que ele tem com a manutenção da prestação de serviço público de qualidade, e nós, na administração tributária, temos como referência a prestação de um serviço de qualidade, um serviço de excelência. E a nossa preocupação, então, é que mudanças que venham a partir dessa reforma possam trazer dificuldades no exercício das nossas funções. Nós já temos acompanhado no cenário federal uma série de enfrentamentos, uma série de lutas e dificuldades que os nossos colegas estão enfrentando. Então, o cenário não nos é muito positivo e nos preocupa que possam vir outras ameaças aqui em nível local. Então, queria convidar para compor a mesa também aqui, em primeiro lugar, o doutor Juarez Freitas, já conhecido nosso, participou de diversos eventos, advogado, consultor e parecerista, é professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Direito na Universidade del Estúdio de Milano, em 2007, é presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, doutor em Direito e mestre em Filosofia, autor de várias obras no ramo, membro titular da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. Também para compor a mesa, o deputado Pepe Vargas. Pepe Vargas é deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo Partido dos Trabalhadores e médico de formação, natural de Nova Petrópolis. Na área legislativa foi vereador de 89 a 92 e deputado estadual de 95 a 96, quando foi eleito prefeito de Caxias do Sul e reeleito em 2000.
Em 2007, foi eleito deputado federal, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário em março de 2012 até março de 2014. Foi ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos em 2015. E, por fim, para finalizar a composição da mesa, gostaria de convidar o procurador Ernesto José Toniolo. Doutor Ernesto é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, com atuação junto ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorando no Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, 2018, e professor de Direito do Estado do Centro Universitário Ritter dos Reis. Gostaria de agradecer a presença dos nossos 3 palestrantes, a disposição para trazer esse tema nebuloso, ainda que não temos muitos elementos concretos, mas que aceitaram o desafio, então, de trazer a discussão para nós. Nós vamos ter, então, um painel aqui, 20 minutos para cada um dos palestrantes poder trazer a sua apresentação, e depois teremos um momento de perguntas. Quem tiver perguntas, então, já quiser, durante a palestra, ir registrando, já pode ir anotando um papel, entregando para a nossa equipe de apoio, então, e ao final das palestras nós teremos, então, esse momento de debate. Gostaria de convidar, então, inicialmente, o professor Juarez Freitas para fazer a primeira apresentação. Estimadíssimo presidente Marcelo, da nossa AFISVEC, estimadíssimo presidente Feltrin, do nosso sindicato, estimado Jonas, estimado deputado Pepe, estimado procurador e professor Ernesto, senhoras e senhores, eu pediria apenas um minutinho de licença para me somar à homenagem ao meu amigo Paulo. Entretanto, quero fazê-lo de uma forma um pouco diferente. Eu quero falar de forma alegre, né? Extremamente alegre. E quero dizer isso especialmente à senhora. Nós todos temos que agradecer muito a atuação do Paulo nesse tempo que esteve conosco aqui no plano físico, né? Agora está no plano mais sutil e certamente melhor. Eu penso que eu tive um momento muito feliz quando em Canela, em plena palestra que eu tinha de proferir, antes de começar eu fiz uma homenagem a ele. Lembra disso, presidente Marcelo? Né? Então, ele nunca foi um mestre de cerimônias, era muito mais do que isso, né? Era um mestre do acolhimento. E assim que eu gostaria que essa minha homenagem inicial fosse um tom para cima, um tom positivo ao nosso amigo e os meus agradecimentos pessoais pelo muito de bom que ele nos fez. E quero aproveitar também, na mesma linha de registros positivos, dizer que hoje eu não poderei estar, porque eu vou viajar, mas sinto-me presente lá, Abel, no descerramento dessa justíssima placa pela tua belíssima trajetória na nossa FISVEC. Muito bem, senhoras e senhores, eu quero falar brevemente, como se impõe, sobre essas 3 reformas. E começarei pela reforma previdenciária, um brevíssimo registro. Existe uma nota do Fonacat que eu tive a ocasião de auxiliar a redigir, recentíssima, que está circulando muito no Senado e que provocou até a surpresa de alguns senadores, porque ela se foca em alguns tópicos, notadamente alíquotas confiscatórias da contribuição previdenciária, do tributo contribuição previdenciária. E por que causou alguma perplexidade, alguma surpresa? Porque nós mostramos ali que o Supremo já tem pronunciamentos reiterados nesse sentido. Também tivemos aqui no Estado um 25-0 no nosso Tribunal de Justiça. Então, é muito importante nós nos pronunciarmos
neste momento no Senado, ainda que seja escassa a possibilidade política nesse momento, mas também para marcar posição, tendo em vista uma possível e talvez necessária intervenção na esfera judicial. A alíquota confiscatória é escandalosamente óbvia para mim, nesse caso. E, de passagem, quero dizer que as contribuições extraordinárias só vêm dar uma toca adicional ao caráter confiscatório evidente. Portanto, se isto não cair na paralela, deve cair em algum outro momento, ou eu estimo que possa, sim, cair no Poder Judiciário. Melhor seria que os Estados não enveredassem por essa inconstitucionalidade. E terceiro, um ponto que tocamos lá, eu acho difícil nesse momento, mas é o regime de transição, né, de 100%. Eu achei que vai ficar muito difícil, realmente muito difícil explicar, por exemplo, por que 100% para uns e 17% para outros. Isso é um assunto delicado, né? De qualquer maneira, eu acho difícil isso nesse momento. Mas a alíquota confiscatória e o impedimento de contribuições extraordinárias, eu acho que são lutas ainda perfeitamente trilháveis. E há um outro aspecto relevante, que é o nosso firme combate no Congresso Nacional, combate científico. Nós não temos inimigos. Eu, pelo menos, não tenho inimigo. O interesse público é o meu norte. Mas um combate firme à possibilidade de, por via infraconstitucional, extinguir o regime jurídico próprio. Isto é uma coisa grave, inaceitável e inconstitucional. Se é verdade que não existem direitos adquiridos ao regime institucional, esses tempos eu fiquei muito feliz que o ministro Supremo citou isso numa sessão, uma frase minha, não existe direito adquirido ao regime institucional, porém existe direito adquirido no regime institucional. Então nós temos que tomar extrema precaução quanto a isso, mas eu também acho que no Poder Judiciário há boa chance de nós termos a declaração de uma eventual inconstitucionalidade de leis ordinárias, de leis infraconstitucionais que venham a tratar da matéria. E, por último, um registro, uma nota ao Viçareira, presidente Marcelo, que tem acompanhado vivamente, lá eu tenho visto com frequência o trabalho brilhante do nosso Marcelo lá em Brasília. É uma nota positiva. Nós conseguimos, eu digo nós, sociedade, né? Nós conseguimos evitar uma tragédia social na reforma previdenciária, que seria a capitalização, tal como proposta, infelizmente, com tentativas ainda de ressurreição dessa proposta. Porque esta capitalização, nós sabíamos perfeitamente, e isto foi muito importante nos debates, sobretudo os debates com a equipe técnica na Câmara de Deputados, esta capitalização, e isso ficou de fora do radar da opinião pública, infelizmente, é um tema muito abstrato para a maioria, esta capitalização teria um custo para um regime de transição de, no mínimo, um PIB inteiro. Quer dizer, no mínimo, 6 trilhões de reais. Quer dizer, eles queriam chegar a 1 trilhão de reais, lembram de, aspas, economia, tirando muito dinheiro dos municípios, por exemplo, onde estão 6 milhões de servidores ativos, e jogando para Brasília. Um pouco estranho, porque é um discurso mais Brasil menos Brasília, é um pouco estranho esse movimento, né? Só para dar um dos recortes possíveis dessa análise, mas nós conseguimos evitar essa tragédia. Seria uma tragédia social e uma tragédia fiscal. Logo adiante haveria ou um genocídio com os velhinhos, ou uma tragédia fiscal e uma situação de insustentabilidade fiscal brasileira. Reparem o grau de risco, de flerte
com o abismo que o Brasil anda nos últimos tempos, né? Mas nós estamos lá, né? As vozes da racionalidade, nós não temos inimigos, eu pelo menos não tenho inimigo, mas temos princípios, e princípios que são inegociáveis, e nós não podemos aceitar, não passivamente ao menos, que o país seja inviabilizado por propostas mirabolantes, não é? Por erupções ideológicas que já não funcionaram, por exemplo, no Chile, a não ser no curto prazo. Então, essas são as minhas palavras sobre a reforma previdenciária. E ela não vai parar por aí, não. Eu sei que vem outras coisinhas mais, mas nós também não vamos parar. Quer dizer, tem a PEC paralela, tem outras PECs, nós vamos continuar trabalhando. Eu espero que o Estado do Rio Grande do Sul seja criterioso, seja prudente, não crie conflitos com a Constituição à toa e parta para a linha correta, que é a linha do diálogo, a linha da construção inteligente, persuasiva, negociada. Esse é o meu sincero voto em matéria de reforma da Previdência aqui no Rio Grande do Sul. E, de minha parte, pelo menos, estou absolutamente aberto a esse diálogo. Com relação à segunda parte, brevemente, aqui a minha preocupação está num registro um pouco mais grave. Eu tenho dados mais concretos, infelizmente, até nem gostaria de tê-los, né? Porque eu debati isso no Senado e vou voltar a debater. Agora eu vi aqui, eu estou com uma dificuldade de enxergar a plateia pelo excesso de luz aqui, mas eu estou vendo esse grande presidente de honra da FEBRAFIT, o Roberto sabe da minha preocupação. Nós não podemos ser reativos. Nós, que defendemos carreiras de Estado, não podemos ser tão reativos, nós temos que ser propositivos no Congresso Nacional. Está na hora de nós assumirmos essa perspectiva, né? Inclusive aqui no Estado, nós temos que ter projetos, oferecer as nossas alternativas. E a reforma administrativa está vindo perigosamente. O projeto já passou pelo Senado, de avaliação de desempenho, é um grande equívoco. Eu até disse uma frase um pouco forte, mas, enfim, vou repeti-la, está sendo gravada, não faz mal. É uma avaliação de desempenho com base na chibata, na ameaça. Isto não faz nenhum sentido no século XXI. Há um projeto muito interessante chamado Projeto Aristóteles, do Google. Então, o Google tentou identificar quais são aqueles fatores que ampliam a produtividade numa empresa da economia intangível, que é a economia do século XXI. E chegou a 5 fatores-chave. Sabe qual é o primeiro? Uma equipe tem que trabalhar com confiança. Uma equipe não trabalha bem sob ameaça. Esse é o primeiro ponto. Essa lógica de supor que a ameaça resolva não faz nenhum sentido. Combate à desídia, bom, isso pode já ser feito hoje. Agora mesmo a AGU demitiu alguém em São Paulo por desídia. Normalmente é por corrupção que as demissões ocorrem nos PADs, mas é possível hoje. Queremos fazer um debate sobre avaliação de desempenho? Eu quero. Mas que não seja com a perspectiva, com um diagnóstico preliminar altamente preconceituoso, de que o problema de eficiência é no setor público apenas. Há um problema de eficiência também no setor privado e um problema de eficiência que tem que ser resolvido de forma humana. Há uma frase de uma autoridade federal, por delicadeza não vou mencionar o autor, mas, enfim, eu acho que você sabe quem foi, e diz assim, uns 50% dos servidores públicos federais vão se aposentar nos próximos 5 anos. Que bom, diz ele, porque assim podemos substituí-los por robôs, por inteligência artificial. Eu quero dizer que não é nada disso que eu penso sobre inteligência artificial no direito administrativo, né? Há um artigo meu, quem quiser aprofundar, chamado Direito Administrativo e Inteligência Artificial, e eu não penso assim, evidentemente, ao contrário, a inteligência artificial é para nos liberar energeticamente para o trabalho criativo, para o trabalho eminentemente humano. Mas essas são visões de mundo,
né, que estão lá, também presentes nesse pano de fundo do texto que foi agora para a Câmara. Segundo ponto, existe uma ideia muito forte, concreta já, de ampliar as hipóteses de exoneração de estáveis do artigo 169 da Constituição Federal, via PEC, claro, e diante da decisão do Supremo, que está 6-4, e provavelmente será 7-4, suponho que o ministro Celso de Mello vai votar com a maioria, no sentido não apenas de defender o princípio da irredutibilidade, senão que também de dizer que as hipóteses são aquelas do 41 da Constituição Federal, de perda do cargo, e do 169, estritamente. Não se pode criar uma nova hipótese ou um atalho. Qual foi o atalho que muitos propõem? Redução de jornada de trabalho. A ministra Carmen até disse na sessão, se quiser reduzir a jornada sem redução de vencimentos, isso pode. Esse FDN precisava ter dito isso, é claro que pode. Mas não é esse o ponto. Então, aqui temos dois problemas jurídicos. Um, de saber se o princípio da irredutibilidade é ou não uma garantia individual. Se for, nem emenda constitucional poderá tender a aboli-lo. Isso vai ser uma discussão importante com base no 60 da Constituição. E dois, superada a primeira parte, se esta redução da jornada, mesmo vindo por um PEC, é uma estratégia administrativa relevante. O argumento que sensibilizou alguns ministros, entre os quais o ministro Barroso, a quem eu admiro muito, foi de que é melhor a redução de jornada temporária do que a perda do cargo. É um argumento, mas eu penso que é muito melhor não ter que fazer esse tipo de escolha de Sofia. Não é? E existem condições, no meu entender, econômicas e fiscais para resolver isso com uma transição muito mais suave, sem gerar esse tipo de pânico que imobiliza os 7 milhões de servidores públicos ativos no Brasil. Essa turma não está mais consumindo, ou está consumindo o mínimo possível. Eu li uma notícia agora que os super ricos dos Estados Unidos estão muito preocupados com a recessão e pararam de consumir. Eu confesso que eu não perdi o sono por causa disso. Porém, quando eu vejo um país como o nosso, com investimentos paralisados, inclusive em função de uma retórica muito agressiva, que afugenta investidores, e vejo o servidor público, por exemplo, multipliquem isso por 3. É um enorme contingente da população que está permanentemente sendo emparedado. E eu digo permanentemente, porque depois da reforma previdenciária vem a reforma administrativa. Quando é que nós vamos começar a respirar no Brasil? Sem isso não há tranquilidade institucional, sem isso não há estabilidade mínima, inclusive para investimentos de longo prazo. Além da redução da jornada, que eu não considero constitucionalmente possível, há um outro aspecto relevante, muito relevante, a propósito do 169, que eu tenho já externado no Congresso Nacional em mais de uma ocasião e vou voltar a fazê-lo. Isso é com base numa antiga tese minha, escrita já lá, quando saiu a Emenda Constitucional 98, eu publiquei alguns textos nesta linha. Inclusive um sobre a administração tributária da nossa FEBRAFIT. Eu penso que há categorias, ou melhor, há carreiras de Estado que são, o caso da administração tributária, expressamente à conta da Emenda Constitucional 42, essenciais ao funcionamento do Estado. E, diante disso, eu penso que elas têm estabilidade qualificada. E uma das consequências da tese é de que a elas não pode ser aplicado o artigo 169 da Constituição Federal. É uma tese boa, é uma tese que, para minha relativa surpresa, está sendo bem aceita por algumas lideranças importantes do Congresso Nacional. Mas é uma tese jurídica e, portanto, passível de apreciação, se for o caso, pelo Poder Judiciário. Existe também uma ideia de ampliação do período de estágio probatório. Fala-se em 5 anos, 7 anos, se dependesse de alguns da equipe econômica, seria 70 anos de estágio probatório. Eles não se deram conta de que a avaliação é contínua.
Não se deram conta que tem que ter contraditório para a defesa, é só isso, que a estabilidade é uma garantia da sociedade, em última instância. Enfim, estabilidade qualificada, eu acho que está na hora de fazer isso. Segundo, mantermos, preservarmos intacta a estabilidade, pelo menos daqueles que já estão. Eu considero essencial esse debate, e há um certo clima, um clima misto, um pouco ambíguo, evidentemente, vocês sabem, mas há um certo clima de, pelo menos, preservar a estabilidade para as carreiras de Estado. No entanto, eu vejo esse tema numa perspectiva um pouco mais profunda. Eu vejo, não sei se está aí, eu não estou conseguindo enxergar daqui, o secretário Ricardo. Já teve que sair. Eu vejo que nós temos que fazer um debate também exatamente sobre a administração pública digital. Aí é um anteprojeto de lei que eu ajudei a elaborar numa comissão de juristas designada pelo presidente da Câmara, e que agora foi convertido num projeto de lei, com 10 deputados de vários partidos fazendo a relatoria. Eu acho que pode até haver um acordo de líderes na matéria. E vejo que a administração tributária digital do Rio Grande do Sul é um case de sucesso. Nós poderíamos mostrar para o Brasil que isto não significa, nem de longe, descartar o bom agente público, descartar o auditor fiscal, muito pelo contrário. Apenas o seu trabalho vai ficar muito mais sofisticado, mas existe uma parte que é indelegável. A inteligência artificial é a mera atividade meio. Então, esse é um debate fundamental para realizarmos daqui para diante, porque, certamente, o direito administrativo vai ter que ser reescrito em suas categorias centrais, tendo em vista a era digital. Essas são as palavras breves sobre a reforma administrativa. E, para encerrar, um pedido de licença para dizer uma palavrinha sobre as várias propostas de reforma tributária. Há duas que estão com mais chance de êxito no Congresso Nacional, que, em linhas gerais, não me parecem muito problemáticas. Assim. Existem algumas propostas que ainda não estão tendo curso, mas, pelo menos, aí temos propostas, né? Inclusive nascidas, em larga medida, aqui do Rio Grande do Sul, não é isso? Dos debates que foram feitos aqui. Entretanto, eu quero dizer publicamente, com muita responsabilidade, com muita moderação, porque, como eu disse, eu não tenho inimigos, não tenho mesmo, que eu sou totalmente contrário ao imposto sobre transações financeiras. Não por aquele argumento mais superficial de que é mais um tributo. Bom, eles já aumentaram o tributo, contribuição previdenciária é tributo, eu já estrelei por conta disso, mas não é, isso ainda é muito de superfície. Por uma outra razão, e essa sim muito mais profunda, é um péssimo tributo. Eu defendo em regulação chamado sandbox regulatório, uma regulação experimental. Nesse caso, não precisa ter uma experiência, nós já tivemos experiências no mundo. Há uma fuga do sistema bancário oficial. Antigamente, o pessoal fugia para o dólar. Hoje vão fugir para os bitcoins e para moedas digitais. Isso é gravíssimo. Que, aliás, não são moedas. Moeda tem que ser boa reserva de valor, tem que ser meio de pagamento e tem que ser meio de conta. Nada disso é moeda, são criptoativos. Tenho me pronunciado sistematicamente nesta linha. Nós temos que ter extrema cautela com isso. Pior, é um tributo em cascata, simplório na sua arquitetura, porque dá a ideia de que ele nasceu para ser o único, e obviamente não é, e não será, e com a arrecadação comprovadamente decrescente ao longo do tempo, exatamente pela fuga que ele provoca. Ou seja, é um contrassenso. E por que essa obsessão? Isso eu deixo para os analistas e psicanalistas, eventualmente. É um erro histórico insistir nesse debate. No início eu achei que era só para depois negociar e retirar isto, ou para culpar o Congresso, olha, vocês não fizeram o que eu pedi e tal.
Mas não, me parece que eles realmente acreditam nisso. É algo para curto prazo e que deteriora, degrada o sistema tributário como um todo. E pior que vendem isso, essa ideia, como sendo um tributo fácil de arrecadar. É um tributo, além de tudo, mais um, que seria altamente regressivo. Portanto, o imposto sobre transações financeiras, que é uma reedição, agora como imposto de uma contribuição péssima, que foi a CPMF, merece de minha parte, tenho dito isso quando tenho oportunidade, a minha maior resistência científica. Nada de soluções simplistas. Vamos, sim, examinar as outras propostas que estão no Congresso Nacional, com muita responsabilidade, e eu acho que nós tínhamos que pensar seriamente em tentar fazer algumas experiências. Leis experimentais poderiam ser cogitadas no Brasil. Vamos ver se isso funciona, não é? Porque nós vamos ter que ter muita sofisticação intelectual, tendo em vista que a tributação vai ter que lidar cada vez mais com a economia digital. Esse é um debate, esse é o centro do debate europeu, principalmente hoje, em matéria tributária. Eu tinha aqui anotado ainda umas breves palavras sobre o teto, mas não vai dar tempo. Adoraria poder falar um pouquinho disso. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que o governo, na equipe econômica, tem sobre o teto, mas eu penso que é suficiente dizer isto. Eu diria, não foi em vão a nossa resistência cívica, respeitosa, intelectual, científica no Congresso Nacional a alguns aspectos da reforma previdenciária. Foi muito duro porque vivemos um período de câmeras polarizantes de eco e que a tônica tem sido a inimizade, não a racionalidade dialógica. Mas nós vamos continuar nessa perspectiva, trabalhando pelo Brasil com o máximo de independência intelectual e procurando tentar entender, muitas vezes, as raízes dos erros alheios. Essa coisa das soluções mirabolantes, geralmente, é uma tentativa de buscar uma solução consagradora, não é? Em direito, as boas soluções são soluções construídas em rede. E as carreiras de Estado precisam, cada vez mais, atuar em rede. Foi isso também uma observação importante, de forma integrada, de forma sistêmica, quando possível, com todos os cuidados, compartilhando dados, e tendo uma visão, eu diria, pós-inimizade, pós-sectarismo, pós-fragmentação. Esta é uma das funções da carreira de Estado, falar com a autoridade de quem pensa a longo prazo. Há muitos países que estão com sérias dificuldades de pensar a longo prazo. Cito, por exemplo, a nossa querida Itália. Não é? A Itália tem uma instabilidade constante, é difícil fazer planejamento ali, não é? Com todas as dificuldades que isso gera, inclusive, para a dívida pública italiana. O Brasil pode se dar, sim, um tempo para pensar prospectivamente e pensar num sistema previdenciário, sustentável, com transições suaves, bem feitas, atuarialmente maduras, responsáveis. Isso nós conseguimos. Com alguns exageros, com algumas crueldades totalmente desnecessárias. Mas evitamos o pior, que seria a capitalização. E na reforma administrativa, o ponto central é este. Nós queremos trabalhar com gente ou não? Essa é a pergunta. Queremos trabalhar com gente, com humanidade ou não? Se quisermos trabalhar com humanidade, contem comigo. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Juarez. Passar agora a palavra para o deputado Pepe Vargas, fazer a sua manifestação de 20 minutos. Bom, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu queria saudar aos presentes, saudando o Jonas Borghetti, que coordena essa mesa, saudar os dois debatedores que aqui estão, o professor Juarez Freitas e o procurador Toniolo, saudar toda a diretoria da FISVEC e do Sindifisco, que organizam esse evento, enfim, a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Tentar aqui, muito rapidamente,
abordar os temas propostos, né? E já dialogando com uma colocação do professor Juarez Freitas, ele dizia algo que, em tese, eu tenho total concordância. Quer dizer, a gente teria que ser, às vezes, mais propositivo do que reativo. Por que eu digo que, em tese, eu concordo? Eu vejo também, às vezes, a dificuldade para conseguir ter receptividade na proposição. E eu acho que, no momento que a gente vive hoje, é um pouco assim, né? Porque qual é o problema? Tanto a reforma da Previdência como a que estão chamando aí de reforma administrativa, que a gente não sabe muito bem o que vem pela frente, tem algumas coisas ditas em alguns meios de comunicação, algumas matérias que tramitam no Congresso, enfim, nos legislativos. Mas esse debate, nós não podemos abstrair ele do momento que a gente está vivendo. A gente vive um momento de um certo revigoramento no plano político e econômico das teses que preconizam a redução do papel do Estado e do desmantelamento do Estado de bem-estar social. Esse é o momento que nós vivemos. Porque esse debate é substantivo. Se eu acredito que tem que ter um papel para o Estado e tem que ter um Estado de bem-estar social, o debate é de uma natureza. Se eu entendo que isso é algo superado pela história, que tem que ser colocado um outro modelo, ou retornar por um período onde concepções ultraliberais dominavam a economia e o papel do Estado, o debate é outro, de outra natureza. Eu trabalho dentro da perspectiva de que o Estado tem um papel a cumprir, obviamente que o mercado tem um papel a cumprir, mas o Estado tem um papel a cumprir, que é insubstituível, e trabalho dentro da perspectiva que o Estado de bem-estar social é algo civilizatório, que precisa ser perseguido, mesmo com todas as dificuldades que um país ou outro possa ter para efetivar todos os direitos previstos dentro de uma visão de Estado social. E por isso que boa parte da nossa luta no presente momento é mais reativa do que propositiva, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja lá no Congresso Nacional. Porque eu não posso também abstrair de que, seja aqui ou seja lá, quem vem se opondo a esse tipo de visão é minoritário. Tanto aqui na Assembleia, como no Congresso Nacional. E não é minoritário, é muito minoritário. Eu estou entre aqueles que também acho que não importa o que as pessoas votaram, deixaram de votar na última eleição, o que defenderam, deixaram de defender em relação a impeachment ou não impeachment. Eu estou à procura de aliados que queiram fazer a defesa, minimamente, de um Estado de bem-estar social e de um Estado que tem papel a cumprir na sociedade. Porque as propostas de reformas que vêm, elas vêm sempre nessa toada, na toada de redução do papel do Estado. Se é para reduzir o papel do Estado, uma das questões centrais que nós já vivemos nos anos 90, e agora voltamos a viver, é um discurso contra o serviço público. Um discurso que desqualifica, que diminui o serviço público e, consequentemente, os servidores. Um discurso que permanentemente coloca servidores públicos como se fossem privilegiados em relação ao conjunto da sociedade. Nós estamos vivendo este momento, e não outro. Tá? Por isso que a reforma da Previdência lançou a proposta, né, quem defendia ou defende essa proposta que está aí, concordo que o mal maior foi evitado, que era o regime de capitalização individual, esse sim, né? E a maior demonstração de que a preocupação de quem propunha essa reforma não era exatamente com a saúde financeira de longo prazo de um sistema previdenciário, era que defendia um regime de capitalização individual, que ia, em vez de resolver o problema, ia agravar o problema, na medida que, inclusive, ia se perder receitas, enquanto o Estado teria que continuar pagando aposentadorias de quem já está aposentado, pelas regras antigas, e os novos ingressantes, né, ou até os atuais, seriam estimulados, né, como aconteceu em alguns países que migraram para regime de capitalização individual, a optar pela capitalização individual. Então, ia ainda agravar o problema fiscal e não resolver ou atenuar qualquer questão fiscal. Então, todas as propostas foram nesse sentido,
de mistificar. Bom, seria interessante nós discutirmos alterações do sistema previdenciário, um aperfeiçoamento do sistema previdenciário, considerando que há uma transição demográfica em curso, com redução da taxa de fecundidade dramaticamente em queda, inclusive, a tal ponto que não repomos mais a população e, consequentemente, lá na frente, uma redução da população em idade economicamente ativa e um número maior de pessoas em razão de dependência, como idosos, ou mesmo ainda uma parcela menor, mas ainda presente, de crianças. Bom, seria desejável a gente poder abrir um debate salutar sobre isso. Mas não é isso que foi feito. O que foi feito foi uma mistificação em torno disso, sem levar em consideração os períodos de transição, dessa transição demográfica, e tudo em nome de uma tentativa de fazer um ajuste fiscal de curto, médio prazo. Era essa, em última instância, os objetivos. E abrir mais espaço para o sistema financeiro entrar no mercado de previdência privada. Isso foi o que informou a reforma da Previdência, que está em curso, com graves problemas, a meu ver, na medida em que essa reforma ela tem um caráter regressivo, na medida em que ela vai, inclusive, um caráter, entre aspas, recessivo para a economia, porque ela vai começar a diminuir a renda das pessoas e, consequentemente, vai diminuir o consumo das famílias, quando nós deveríamos estar pensando em estimular a renda e o consumo para melhorar a nossa economia. A reforma administrativa, vamos lá, quer dizer, fala-se inclusive em acabar com a estabilidade, que eu acho que será o caos. Vocês imaginem, a cada troca de prefeito, a cada troca de governador, a cada troca de presidente da República, o que vai ser? Eu não estou nem aqui falando de perseguições político-ideológicas ou coisa do gênero, né? Eu estou falando de clientelismo mesmo, do mais rasteiro clientelismo que vai acontecer. É lógico que vai dar margem a perseguições também. Então, isso é um desastre, né? Eu acho que a estabilidade é uma questão fundamental para o serviço público. Plano de carreira é uma questão fundamental para estimular as pessoas também a progredir na carreira. Bom, podemos discutir aperfeiçoamentos das carreiras de Estado, planos de carreira. Sim, podemos discutir. Todo aperfeiçoamento pode ser debatido, mas não é isso que está sendo discutido. O que está se perseguindo, e isso fica evidente nos discursos de quem tem a responsabilidade de dirigir o Estado, quando eu estou falando aqui do Estado, estou falando da União e também aqui do Estado do Rio Grande do Sul, tem sido no sentido de que a reforma, qual é o objetivo da reforma administrativa? Reduzir custos. Então, se é para reduzir custos, o objetivo não é um aperfeiçoamento ou uma modernização, o objetivo é reduzir custos. Então, somente isso. Dada a crise fiscal, e aí não se discute a crise fiscal, ou se discute pela metade. Bom, tem questões estruturais na nossa crise fiscal e tem questões conjunturais. Nós vamos sair da crise fiscal com uma política econômica cíclica que, em vez de tentar combater o período de baixo crescimento, de baixo investimento, seja público, seja privado, ainda reforça a queda do investimento público e privado? Qual é o instrumento que um industrial brasileiro tem se ele quiser ampliar alguma coisa na sua produção? Primeiro, ele olha a situação de renda da população e não vê que vai ter grandes estímulos na demanda. Segundo, mesmo que ele achar que ele tem um nicho de mercado que ele pode melhorar, qual é o instrumento, qual é a linha de crédito que ele pode buscar? Qual é o papel que o BNDES hoje cumpre? Nenhum, praticamente. Aliás, ele, inclusive, hoje mais recebe financiamentos, pagamentos de financiamentos que ele fez no passado, do que ele fornece novos financiamentos. É uma coisa. Então, se não tem estímulo, o mundo inteiro tem feito estímulos para a sua economia. O Brasil não tem feito isso. O mundo inteiro, de certa forma, tem feito medidas que até não seria adequado de fazer, mas fazem medidas protecionistas. O Brasil abre totalmente a sua economia. O Brasil não tem nenhum instrumento para estimular investimento privado. E também não tem investimento público.
Eu estava lendo um artigo outro dia que diz que a taxa de investimento, somando investimento público e privado, é a menor taxa de investimento dos últimos 52 anos. Não é nem dos últimos 2, nem dos últimos 5. É dos últimos 52 anos. Bom, então, com isso, nós vamos viver com uma crise fiscal permanente, se essa política econômica continuar. Precisa mudar essa política macroeconômica. Porque, senão, o que vai acontecer? Aí vem a reforma tributária. Qual é o objetivo da nova, da proposta de criação de um imposto sobre movimentação financeira? O objetivo é aumentar a arrecadação. Como a gente viveu nos anos 90 também, criação de novos tributos, outras questões. Mas eu não acredito que o Congresso Nacional, não é essa legislatura. Faz tempo, eu fiquei em 3 legislaturas lá, fiz inclusive parte, não me lembro se em 2008, 2009, da comissão especial que discutia uma proposta de reforma tributária. E presidi a Comissão de Finanças e Tributação por um ano na Câmara. A Câmara dos Deputados e o Senado tem um ambiente talvez um pouco melhor, mas a Câmara tem enorme dificuldade de discutir uma reforma tributária que ataque os principais problemas tributários que tem no nosso sistema. Não quer combater a guerra fiscal, porque boa parte dos deputados estão em estados que fazem vigorosa guerra fiscal, e não quer reverter o sistema regressivo que nós temos. Vamos lá. O Brasil é um dos poucos países que não tributa lucros e dividendos. O argumento de que é uma bitributação, já que a empresa pagou imposto de renda e o fato gerador é o lucro, então aí não tributa lucros e dividendos. O assalariado paga imposto de renda, o acionista não paga imposto de renda, por que mesmo? Quais os países? Qual o país europeu que não cobra isso? Os Estados Unidos não cobra isso? O Japão não cobra isso? O Brasil não cobra. Mas tentem votar lá no Congresso Nacional para ver se passa. Não passa, nós tentamos várias vezes. Pautar na Comissão de Finanças e Tributação. Eu, como presidente, inclusive, tinha o poder discricionário de montar a pauta. Botava na pauta, vinha o requerimento para retirada da pauta. E era retirada da pauta. Então, não vota. Então, eu posso estar sendo cético aqui, mas eu não vejo hoje um ambiente assim para fazer uma reforma tributária que dê uma melhorada no ambiente. Né? Se a gente conseguisse alguma coisa que fosse caminhando para o sentido de acabar com a guerra fiscal, tributar um pouco mais, né, as grandes rendas, os grandes patrimônios, isso sim seria algo desejável, mas não creio que isso acontecerá, né? Pelo menos no momento atual. Bom, se nós não vamos resolver o problema da receita, porque a crise fiscal persistirá, se não vamos conseguir melhorar o sistema tributário em função da conjuntura política que tem dentro do Congresso Nacional, o que resta para uma reforma administrativa? Para as carreiras de Estado? Resta isso que está em curso, ou está no forno, né? Era para ter vindo aqui para não falar da questão nacional, vamos falar da questão estadual, era para ter vindo, o governo ainda não mandou, diz que está aguardando o final da reforma da Previdência, mas muito provavelmente em setembro nós já estamos, outubro provavelmente chegará. E o que tem sido anunciado pelos jornais tem sido isso, é uma reforma administrativa com o objetivo de reduzir custos. Então, se o objetivo é reduzir custos, obviamente que não será uma reforma administrativa visando, né, de fato, fazer um aperfeiçoamento dos planos de carreira, não será uma reforma que visará, enfim, melhorar essas questões. Porque, em nome da simplificação, em nome da desburocratização, em nome da modernização, que são coisas desejáveis, quem é contra? Simplificar, desburocratizar ou modernizar? Eu não conheço ninguém que seja contra. O problema é que, em nome disso, sempre vem algo, né, que vai cada vez mais fragilizando o serviço público, fragilizando o servidor público, né, e tornando o Estado com ainda menos eficácia para prestar um bom serviço à população. Eu estava procurando alguns dados mais atualizados. Se alguém quer um dado atualizado do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul hoje, como é que ele faz? Se hoje nós não temos mais uma Fundação de Economia e Estatística.
Só para pegar um exemplo do que seria desejável, né, para pensar numa modernização do Estado. Então, eu posso estar fazendo aqui um discurso cético, mas, enfim, eu não posso também dizer aquilo que não seja o que eu estou pensando. Eu sou pena de vir aqui praticar um estelionato intelectual, né? Eu acho que é difícil, acho que a gente vai ter que ter capacidade de mostrar para a população que não é verdadeiro esse discurso de que o Estado é a razão da situação econômica que o país vive, que o serviço público é fundamental para a população, de que o servidor público não é o responsável pela crise fiscal do Estado, né, porque nós estamos novamente numa situação como essa. Tem que dizer isso para as pessoas. Né? Tem que dizer isso para as pessoas. Eu me lembro, eu fui prefeito de 97 a 2004. E nós fazíamos processos de debate público sobre orçamento, tentando explicar para as pessoas, inclusive, a parte da receita, quais os tributos que compunham a arrecadação da prefeitura e tudo mais. Isso em 97 e 98, que era um momento parecido com o atual. Discurso contra o serviço público, contra os servidores, contra o Estado, de redução do papel do Estado, uma política econômica muito parecida com a atual. Era impressionante o número de pessoas que pediam a palavra, da população, eu estou falando, nas reuniões, assembleias que fazíamos, para vir com um discurso de que a culpa do que se vivia era dos privilégios do servidor público. Então, eu não acho que isso vai construir algo positivo, exceto para ser justificador de, mais uma vez, a gente fragilizar ainda mais o serviço público. É possível construir um serviço público adequado, sem carreiras de Estado, com plano de carreira e estabilidade? Eu penso que não. Não tem como fazer serviço público assim. Podemos até discutir, em determinados momentos, se tem capacidade de dar um reajuste maior, um reajuste menor, ou coisa, tudo isso é passível de discussão. Mas sem estabilidade, sem estruturas de carreira, sem planos de carreira, né, isso não é possível construir. E o que nós estamos vivendo hoje é isso. É uma tentativa de atacar os planos de carreira para fazer contenção de gastos, para justificar a adesão ao regime de recuperação fiscal, que não vai resolver o nosso problema fiscal, muito antes, pelo contrário, vai agravar. E, para mim concluir, eu sei que os senhores e as senhoras aqui conhecem bastante os números da administração pública, etc., pelas funções que exercem, mas é só examinar o desempenho da economia do Rio Grande do Sul nos momentos em que nós tivemos, no Estado do Rio Grande do Sul, visões que defendiam esta visão do Estado mínimo, esta visão de que o Estado não tem muito papel a cumprir na economia, esta visão de que tem que reduzir o papel do Estado e atacar direitos de servidores. Qual é que é o desempenho que a economia do Rio Grande do Sul tem? Tem desempenho nos momentos onde esse discurso, porque esse discurso não é só um discurso, ele também implica ações de governo. Nos momentos em que esse discurso foi mais forte, são os momentos em que o Estado do Rio Grande do Sul cresceu abaixo da economia nacional. É só pegar os dados que a gente tem disponível, que isso é facilmente constatável, né? E nos momentos em que se valorizou mais, mesmo com dificuldades estruturais, mesmo com dificuldades financeiras, se valorizou mais o serviço público, se pensou mais o Estado como um indutor do desenvolvimento, são os momentos que o Estado do Rio Grande do Sul teve crescimento do seu produto interno bruto acima do crescimento do PIB nacional. Então, acho que a gente deve também aprender com os erros e acertos do passado, né? Porque, senão, né, a gente está sempre repetindo as questões. Já teve aquele que disse que a história não se repete a não ser, né, como tragédia, não é nem como farsa, né? Então, eu acho que a gente deveria botar mais luz sobre esses assuntos e fazer esse debate com a população. Eu tenho procurado, em todos os lugares que eu vou, tenho tentado colocar esse debate. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Tem uma parcela da população que acredita que a reforma da Previdência é necessária, porque vai atacar os privilégios dos servidores públicos, né, que tem que reduzir o papel do Estado, porque o problema é o privilégio dos servidores públicos. Eu não concordo com esse discurso, acho que ele não vai construir nada, né?
Espero ter contribuído com o debate, mesmo com esse discurso cético, mas o ceticismo aqui não é para que as pessoas deixem de lutar pelo aquilo que elas acreditam. É para a gente mobilizar e fazer um processo de resistência aqui, que eu penso que nestes temas que vamos ter pela frente agora, se foi mais fácil para o governo aprovar a venda de empresas estatais, eu acho que vai ser mais difícil agora atacar um conjunto de direitos que os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul têm. E estamos falando, em alguns casos, de servidores que ganham um salário base baixo, né, que como o caso do magistério. Né? Quer dizer, hoje, quase 70% do magistério precisa do completivo para chegar no piso do magistério, que já é um piso baixo. Né? Como é que vai fazer um confisco, como o professor Juarez colocou aqui, contrapor ainda um percentual a mais na contribuição previdenciária de um servidor que está nesta situação? Então, eu acho que vai ser mais difícil. O que se pretende fazer, acho que será mais difícil. De nossa parte, tudo o que for para aperfeiçoar efetivamente o Estado, nós seremos favoráveis. Tudo aquilo que, a nosso ver, venha a contribuir para reduzir a prestação de serviço à população, terá a nossa oposição. Obrigado. Obrigado, deputado Pepe. Antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, eu lembro que nós temos a nossa equipe de apoio nos corredores, que estão com os papéis. Então, quem quiser pegar os papéis para anotar suas perguntas, para repassar aqui para a mesa, que depois nós vamos ter um espaço para debater as perguntas da plateia de vocês. Então, agora passo a palavra ao doutor Ernesto, para que possa fazer a sua manifestação também de 20 minutos. Muito obrigado, doutor Jonas. Eu cumprimento aos colegas de mesa, ao professor Juarez Freitas, ao deputado Pepe Vargas, e agradeço em nome do presidente da mesa, o doutor Jonas, ao convite. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com os auditores fiscais. Novamente, o ano passado estive aqui tratando, acho que o tema do evento era sobre federalismo, tratando da Lei Camata. De certa forma, todas essas discussões que nós estamos tendo aqui se ligam a essa crise do federalismo que nós já há muito tempo estamos passando. Eu atualmente coordeno a escola da Procuradoria, portanto, eu não participo diretamente da gestão, ou da gestão, não da gestação das reformas, enfim, e como procurador do Estado, como advogado público, uma vez aprovada a lei no Parlamento, sancionada, nós defendemos qualquer que seja a nossa opinião pessoal, porque esta é a nossa obrigação. Eu completo agora em dezembro de 2019, 20 anos de Estado. 3 como no Tribunal de Justiça, como assessor de desembargador do professor Álvaro de Oliveira, infelizmente falecido já há algum tempo, e o resto como procurador do Estado. São as 2 profissões que eu tive na vida. Antes eu não havia feito nada, portanto, eu trabalho para o Estado já há praticamente 20 anos. E hoje nós temos um sofrimento muito grande, carreira de Estado ou não carreira de Estado, nós procuradores, tenho certeza que também os auditores, e vamos imaginar aqueles que ainda não estão constitucionalizados com a sua atividade constitucionalizada ou na Constituição Federal, ou na estadual, ou que tenham uma lei específica, a aflição que eles também devem estar passando com todas essas reformas, e claro que essa incerteza toda, e que vai permanecer por algum tempo, até que sejam aprovadas de um modo ou de outro, ou não sejam aprovadas essa reforma, ou essas reformas, ela contamina inevitavelmente o trabalho que se desempenha, a eficiência desse trabalho. Praticamente teria que ser o servidor hoje um monge, um estoico, e mesmo assim um daqueles muito dedicados, não é? Muito vocacionados a isso, para não se deixar afetar pelas incertezas e apreensões que estão lançadas sobre o serviço público, inclusive sobre as carreiras de Estado. Agora, mais do que isso, também nós temos as incertezas
decorrentes não só do momento político, porque não são apenas as reformas dentro desse contexto político, mas um cenário de grande beligerância, de grande disputa, de não muita busca de consenso, pelo que eu tenho observado, mas também de uma mudança muito grande da economia, do mundo, do trabalho, e com certeza isso vai afetar o Estado. Então, nós estamos falando aqui de carreiras de Estado, de funções de Estado, acho que é mais apropriado, mas de um Estado que nós hoje temos um tensionamento do mínimo, do Estado do bem-estar social e do mínimo. Nesse meio, nós temos assim várias concepções, desde praticamente o Estado mínimo, no sentido de quase não existir o Estado, que algumas pessoas vêm defendendo, até o Estado social, que é normal dentro de uma democracia, enfim. Mas também existe uma incerteza enorme decorrente, por exemplo, da economia. Como vai ser a economia daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Porque nós estamos falando também de reforma tributária. Estamos falando de serviço público, inteligência artificial, e aí é um medo que nós temos, que não é das reformas em si, também que o trabalhador também tem, de qual o seu papel daqui a 5, 10 anos. Eu, pessoalmente, tenho uma visão de que a inteligência artificial ela não vai resolver todos os problemas, dispensar as pessoas do trabalho, pelo contrário, porque nós vamos ter, de um lado, eu pensando como advogado público, de um lado, advogados adestrando os seus programas de inteligência artificial, enfim, e de outro lado, nós também tendo que fazer essa administração, utilizando a inteligência artificial. Espero que eu não me torne um adestrador de inteligência artificial, porque certamente nós teríamos um pouco de dificuldade de competir com a iniciativa privada, caso isso venha a ocorrer. Mas essas incertezas, elas são naturais, são colocadas, enfim, nós não temos o que fazer com elas. A inteligência artificial está aí. Algumas pessoas têm até uma visão apocalíptica disso, porque a inteligência, eu não vou nem tratar aqui dessas questões, e essa sim me aflige. Nós temos a questão também, hoje, do acesso aos dados, não é? Há 3 semanas tivemos uma palestra na Procuradoria sobre a Lei de Proteção aos Dados. Isso vai causar uma lei que vai nos dar bastante trabalho, muito trabalho, vai nos dar muita incomodação, no sentido bom e no ruim, enfim. E também nessa palestra se mencionou que o SERPRO teria vendido para a FEBRABAN as informações relativas a todos, enfim, um cadastro que nós aqui na Procuradoria e na Fazenda tentamos muitas vezes obter junto à Receita Federal e não conseguimos obter absolutamente nada para os nossos programas de inteligência artificial ou de Big Data, para não falar inteligência artificial ainda, que visam combater a sonegação. Claro que isso foi feito, isso foi vendido no intuito de que pudessem combater fraudes, mas nós aqui, me recordo, quando estávamos tratando de criação do CIRA, enfim, fizemos um esforço muito grande, quase nada conseguimos obter da União. Quanto à reforma tributária, por esse tempo que passei atuando junto aos tribunais superiores e aqui com um grande contato com muitos auditores, enfim, eu tenho algumas questões para colocar. Primeiro, todos nós sabemos que o ICMS está com o seu prazo de validade, do jeito que ele foi formatado e do seu traço da Constituição de 88, se não com os dias contados, mas com problemas graves. Porque, vejam, em 88 se dividiu, claro que já existia um ordenamento antes, mas as atividades atribuídas aos estados, quer dizer, os serviços públicos, enfim, aos municípios e à União, e nós recebemos o ICMS como o tributo que faria frente a grande parte desses gastos. E na época, e aí, por que dessa minha fala, não é? E na época a economia era uma.
é muito diferente do que nós temos hoje. Então, já que atribuíram aquele monte de tarefas ao Estado, o que fizeram? Não, a tributação da energia elétrica é por ICMS, fica com os Estados. A tributação da telefonia, que é uma figura típica, porque ela tem um caráter de serviço, enfim, mas ela fica com os Estados e vai incidir ICMS sobre as telecomunicações e também os combustíveis. E praticamente, dentro daquela economia daquele tempo, isso eram, assim, tirando, claro, as operações bancárias, que nós não tributamos, e os serviços que expandiram muito, mas que também foi um fenômeno dos últimos tempos, era a economia da época e se atribuiu aos Estados essa fatia de tributação. Hoje nós sabemos que telecomunicações praticamente não se consegue mais tributar. Eu utilizo aqui o WhatsApp, enfim, creio que a maioria está fazendo isso, as ligações não são mais por telefone convencional. Isso traz alguns problemas, deputado Pepe, agora nós estamos vendo, e reflexões que nós devemos fazer, não é? Eu, como procurador, estou fazendo, e vocês, creio que também, talvez uns tenham mais cuidado, outros menos cuidado, porque esses programas, enfim, de comunicação, eles não são regulados pelo ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, a gente tem pouco controle sobre a informação que está ali. Isso para mencionar o caso aqui polêmico, enfim, da utilização pelos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, do Telegram, enfim, de compartilhamento de informações em algo que talvez tenha sido feito de forma muito corriqueira entre pessoas que exercem atividades ou carreiras típicas de Estado, enfim, isso é um problema. Mas nós não conseguimos mais tributar. Essa tributação ela está em franco declínio. E a energia elétrica, e aí nós tivemos uma vitória muito grande, muito justa, no STJ, uma luta muito... Os auditores que participaram disso, não é? Praticamente o Davi derrotando o Golias nessa luta justa, enfim, para mudar uma jurisprudência que nem era para mudar, porque, na verdade, ela nunca tinha dito que não incidia, nunca tinha analisado expressamente que não incidia ICMS sobre as operações que envolvem a transmissão e a distribuição da energia elétrica. Isso ia nos causar um mal gigante, uma quebra gigante de arrecadação, mas também um ônus muito grande decorrente das ações que iam buscar a repetição de indébito, que era pior ainda, enfim, o Estado ia ser devastado. Mas, nesse tempo, pensando sobre isso e fazendo essas defesas, eu comecei a estudar, enfim, questões que eu normalmente não estava acostumado, e pensar outras questões. Então, já naquela época, eu pensei, os painéis solares, não é, que estão nas casas, a energia alternativa, que todo mundo aqui é favorável, enfim, que é até difícil fazer um discurso contrário, mas eu penso, será que em pouco tempo nós não vamos ter essa geração toda feita das residências, enfim, das empresas, neste meio que está cada vez mais barato de gerar energia elétrica, inclusive com financiamento, e mais uma quebra de arrecadação dos Estados? Com certeza, sim. Inclusive, existe um movimento hoje para mudar isso aí, porque, do nosso ponto de vista, Estado, nós vamos perder muita arrecadação da energia elétrica, já estamos perdendo por causa dessa geração, que eu não sou contra, enfim, mas a reforma tributária tem que ser feita para nos dar uma fatia de tributação que substitua as telecomunicações e substitua essa inevitável mudança da matriz energética. Agora, se nós tivermos também uma substituição do petróleo por outros, enfim, por outra energia, bom, aí os Estados realmente eles vão ficar numa situação mais crítica ainda. Eu concordo com o deputado Pepe, que é muito difícil que se faça uma reforma tributária hoje, que exista um consenso, mas nós aqui no Estado, como procuradores e também os auditores, temos uma preocupação maior ainda, porque nós preocupamos. E é natural isso, não é? Com essas reformas, com a da Previdência, enfim, com a administrativa, mas também nos preocupamos que
boa parte das nossas atribuições, enfim, podem ser esvaziadas com uma reforma tributária de perfil X ou perfil Y. Então, nós ainda temos mais como carreira de Estado, enfim, mais uma assombração como pessoas, não é? Nos presente, enfim. Mas eu também digo que eu não costumo falar sobre reforma tributária, eu falo pouco, eu não aceito falar fora da Procuradoria, enfim, mas aqui é importante que se fale desse tempo que eu passei, esses 3 anos, junto aos tribunais superiores, atuando em matéria tributária. O ICMS ele se tornou um tributo muito, muito complexo, com teses muito difíceis e gerando grandes incertezas, enfim, e principalmente nas decisões do Supremo Tribunal Federal, nós podemos falar do fim da substituição tributária. Eu creio que nem eles, talvez, não foi unânime, eu assisti 3 vezes, fiquei deprimido, realmente fiquei deprimido, abalado com aquilo, porque era algo que beneficiava as empresas, enfim, e que ali por 1 voto ou 2 votos, e ainda a gente lendo a expressão facial viu que eles não estavam bem convencidos, enfim, e se deu ali um passo para trás, enfim, no sentido de não racional do sistema de arrecadação, enfim. Então, até a substituição tributária nós perdemos, nos abalou, e isso com certeza vai causar um impacto, e já está causando, não é? Tanto dentro da Receita como dentro da Procuradoria do Estado. Quanto à reforma administrativa, que eu não conheço o conteúdo, e, enfim, talvez nem ninguém conheça, porque ainda está sendo gestada, algumas ideias sim, outras eu tenho visto pela imprensa também. Creio que, primeiro, quanto às carreiras de Estado, existem os limites que a Constituição Federal coloca, os limites expressos e limites implícitos. E aí, claro, isso vai dar margem a uma grande discussão, tanto na jurídica, no parlamento, mas também depois na via judicial. E eu estarei defendendo o posicionamento do Estado na via judicial, enfim, se estiver exercendo a atividade no contencioso. Mas a respeito dessas incertezas, enfim, eu conversava há uns 3 anos atrás com um amigo que teve uma carreira totalmente diferente da minha. Ele é economista, formado no Rio de Janeiro, nunca trabalhou para ente público, e eu discutia com ele essa questão da reforma previdenciária, enfim, dos servidores e dos modelos, e colocava para ele que, claro, não existe direito adquirido a regime jurídico, mas existe algo no direito chamado proteção da confiança, que não se relaciona apenas às expectativas de servidores, enfim, mas, na verdade, é um todo, faz parte de um todo. No momento que eu tenho quebra, eu não digo alteração, quebra grande, e não estou fazendo juízo de valor sobre o que foi aprovado, enfim, uma quebra grande nas expectativas, no planejamento das vidas, enfim, eu também eu gero uma cultura que permite, se eu posso quebrar totalmente essas regras e essas expectativas no direito previdenciário, enfim, no serviço público também, eu também posso quebrar expectativas dentro dos contratos, e eu também posso quebrar expectativas em relação ao contribuinte no direito tributário. Na verdade, a preservação mínima dessas expectativas, estabilidade, enfim, ela, no final das contas, ela, embora tenha uma modelagem diferente, que a Constituição vai tratar isso, o tributário, enfim, de uma forma um pouco diferente, ela, no final das contas, ela diz respeito a legitimar rupturas não esperadas. Legitimar rupturas, eu não digo mudanças, rupturas não esperadas, porque, em tese, elas são harmoniosas com o texto formal, enfim, jurídico. Eu termino, então, aqui desejando que o Estado, que a União, enfim, que se busque a eficiência administrativa. Acho que existem vários mecanismos para se buscar
a eficiência administrativa e que esse modelo de Estado, que certamente está se modificando, enfim, ele seja um Estado eficiente, que cumpra a sua finalidade. E creio que nós aqui, Procuradoria do Estado, os auditores, vamos pessoalmente, não como instituição, mas pessoalmente, nós, procuradores e auditores, nós vamos sofrer bastante nos próximos tempos, porque nós temos todas essas expectativas e mais a que diz respeito à tributação, que é a preservação da autonomia do Estado, sim, mas também diz respeito a tudo aquilo que nós fazemos, enfim, e fizemos durante a nossa vida, dentro da Procuradoria, dentro da Fazenda. Quero dizer que foi um grande prazer estar aqui e conversar com vocês, mesmo que de forma superficial, a respeito desses temas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ernesto. Então, na verdade, como eu comentei no início, nós não temos ainda, o governador Eduardo Leite tem sido bem claro, e os secretários também têm sido bem claros na intenção de mandar um projeto para esta casa para reformulação de carreiras. Nós não temos ainda conhecimento de detalhes sobre esse projeto que o governador pretende encaminhar, que parece ser uma das suas prioridades nos próximos meses. Falar em reestruturação de carreiras para nós da Secretaria da Fazenda não é um tema novo, com certeza, né? Nós passamos por vários processos de reestruturação de carreiras, pelo menos aí desde a década de 80, nós tivemos uma série de reorganizações e processos que passaram por discussões políticas também muito aguerridas, que nós sentimos até hoje algumas consequências disso. Então, não é um processo novo, nós tivemos recentemente, olhando por um termo histórico, né, já são 9 anos, a aprovação de uma lei orgânica que reestruturou a nossa carreira e que nos deu um espaço para trabalhar e conquistar também muitas coisas aí para o Estado, em termos de melhoria de gestão, em termos de melhoria de resultados de arrecadação. Nós tivemos aqui 2 perguntas que eu recebi, não sei se alguém tiver mais perguntas, pode ir passando para o nosso pessoal de apoio, eles vão repassar para nós. Eu vou trazer primeiro aqui uma que, na verdade, não foi direcionada especificamente para ninguém, mas, como é do nosso presidente, nós temos que prestigiar a pergunta do presidente, né? E é uma, talvez, das nossas maiores angústias e da maior parte dos nossos colegas, né? Se a reforma administrativa trouxer o fim dos triênios e dos avanços de 15% e 25%, que, na verdade, o que se discute na imprensa, em geral, é que o governo quer enfatizar o fim desses avanços temporais, enfim, critérios em relação aos quais ele não tenha ingerência, né? Ele quer manter a gerência sobre os aumentos da folha. Qual seria a solução para as carreiras, em especial as de Estado, como a dos auditores fiscais? Eu vou deixar aberto aqui, se alguém quiser se manifestar, dos 3, não sei se alguém quer se candidatar. Ninguém tem uma solução. Solução, não sei, mas, enfim... Eu agora de manhã, quando eu estava em deslocamento, eu fiz uma pesquisinha rápida nos sites de busca, aí, enfim, sobre esse tema, né, para ver o que porque ao longo dos últimos meses aí teve várias matérias, né, que saíram nos jornais, o governo se manifestando, queria fazer isso, fazer aquilo outro, não sei o que lá. Mas em todas elas tem algumas frases que são chaves para a gente compreender o que eles querem fazer. Frear o crescimento das despesas com o pessoal, congelar gastos com o pessoal, frear o crescimento da despesa com o pessoal. É tudo aí, né? Então, de fato, como é que o sujeito vai se sentir estimulado na carreira se ele entrar do começo ao fim, sem nenhuma possibilidade? As grandes corporações privadas também têm, né, não exatamente com esse nome, mas eles também têm formas de estimular o sujeito a ir para frente, enfim. Então, vai ser algo nesse sentido. Eu não vejo muita possibilidade que não seja nesse sentido, ou de reduzir, ou de acabar, ou de diminuir, vai ser por aí, né? Por isso que eu falo que disposição para propor algo diferente, eu acho que a gente sempre tem que ter, né?
Mas o grande drama é que tu pode até propor algo diferente, mas no fim talvez tu tenha que estabelecer lá a porta da resistência, porque não vejo como conjugar conjugar essa questão que foi colocada pelo presidente com isso que a gente tem lido nas manifestações. Isso é dos nossos jornais aqui, né? Frear crescimento das despesas com o pessoal, revisar benefícios, congelar gastos com o pessoal, frear crescimento pessoal, vai tudo nessa toada, não é outra. Bom, aí depois vem, né, o argumento que é para modernizar, que é para simplificar, que é para desburocratizar, que é para uniformizar, que é para fazer as coisas... É isso, mas aí é a justificativa para o frear, o congelar, o reduzir. Quero aproveitar, deputado Pepe, você comentou na sua manifestação que o governo pode ter mais dificuldades em encaminhar o projeto agora da reforma administrativa do que teve nas propostas de privatização. O que poderia ser o elemento, então, que traria essas dificuldades maiores e como nós talvez poderíamos trabalhar para trazer uma discussão dos nossos pontos de carreira de Estado, claro que sempre se preocupando com a melhora da prestação do serviço público para o Estado, né? Não só com a questão de remuneração nossa. Não, acho que tem que conversar com cada deputado, né? Como vocês, via de regra, costumam fazer. Por que eu acho que é um pouco mais complexo? Porque são muitos servidores, né? E deputado sempre precisa de voto para se eleger, né? Então, tem que considerar essa questão. Eu sinto uma certa apreensão por parte de alguns colegas aqui dentro, que eles se sentem desconfortáveis em ter que, determinadas matérias, dar o voto favorável. Acho que, mostrando a importância dessas questões para o serviço público, a prestação do serviço público, eu acho que é um pouco mais complexo do que aprovar uma privatização. Eu acho que, se for bem trabalhado, bem conversado com os parlamentares, pelo menos talvez minimizar algumas questões mais graves, eu acho que é possível. Nesse ponto eu não sou cético, eu sou um pouco mais otimista. Obrigado, deputado Pepe. Então, a segunda pergunta que nós tivemos aqui foi específica para o professor Juarez, pergunta do doutor Abel, nosso ex-presidente. Como o senhor vê o artigo 52, avaliação das administrações tributárias pelo Senado, com o inciso 22 do artigo 37, que trata da essencialidade do auditor fiscal da Receita Estadual, combinado ainda com o inciso 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, com a regulamentação da demissão dos servidores públicos? Desde já agradeceu e mandou um abraço. Estimadíssimo... Alô? Está funcionando? Acho que não. Estimadíssimo... eu vou começar pelo presidente Marcelo. Vamos deixar sem resposta também. Eu queria ouvir o deputado antes, mas eu achei ótima a sua resposta. No fundo, é uma perspectiva de corte de custos, basicamente, né? E essa é a perspectiva que, a meu juízo, está acontecendo em várias áreas hoje no mundo, por exemplo, na administração Trump. Trump tem uma avaliação de custo-benefício na regulação, por exemplo, que só enfoca corte de custos. Isso é dramaticamente equivocado e, em consequência, estão liberando mercúrio, por exemplo, sem levar em consideração os co-benefícios, os benefícios indiretos de travar o mercúrio. Há um artigo notável do professor de Direito Administrativo de Harvard, Cass Sunstein, criticando esse tipo de postura trumpiana de pensar nos custos e não levar em consideração o que sempre se preconiza numa avaliação de custo-benefício, que é também as externalidades, positivas e negativas. Na área médica, isso tem um papel decisivo, né, deputado, que é médico, né? Não se faz avaliação de política pública dessa forma, por exemplo, de modo geral, inclusive na área de saúde. Bom, não há direito adquirido a regime institucional, mas há direitos adquiridos no regime. Então,
Esse é um ponto que nós vamos ter que abordar em matéria dos triênios e dos avanços, né? Mas, realmente, a tendência é esta, é de haver aqui algum tipo de atropelo. Eu acho que aí entra aquela minha... Já nós conversamos bastante esses dias a respeito, né? Aquela minha ideia, que também é sua, né, presidente Marcelo, de sermos propositivos. Vamos fazer propostas que, de um lado, respeitem a lei de responsabilidade fiscal. Existe uma discussão hoje bastante séria sobre o abono de desempenho lá nos auditores fiscais federais, né? Com o TCU, isso, o Supremo, é um problema. Então, tem que saber fazer bem costuradamente algumas propostas, e eu acho que nós temos competência para isso, presidente, né? E levarmos lá. O deputado é mais cético em relação, ele acha que o outro lado estaria... O outro lado, né? Eu não tenho lado, mas, enfim, o governo, vamos dizer assim, estaria impermeável. Eu não sei se aqui no Estado a coisa é tão grave como na esfera federal. Acho que tem um espaço de diálogo importante, né? O secretário Marco Aurélio, que esteve aqui, com o Ricardo, e assim por diante. E temos um componente extra muito importante, que é a lei orgânica. E aí passo a responder a pergunta do estimadíssimo presidente, sempre presidente Abel, né? Eu acho o seguinte, Abel, o primeiro que eu penso daquele projeto que está no Senado, eu já mais ou menos deixei implícito, agora vou tornar explícito. É um desastre completo e nós não podemos admitir que aquela avaliação de desempenho prospere. E se prosperar, que não pode prosperar, pelo menos em relação às carreiras de Estado, tá? E aí eu penso que um debate importante é se qualquer tipo de avaliação de desempenho tem que estar na lei orgânica. E esse é um debate, acho eu, irrenunciável nosso aqui, né? Carreiras de Estado vão ter que ter uma avaliação de desempenho, não é privilegiado, é peculiar, né? Para a preservação da sua independência. Do jeito que está lá no texto, que o Abel, pelo que eu vi, já conhece, lá do Senado, realmente vai ter uma avaliação político-partidária, uma exposição altamente nítida para mim a vulnerabilidade da política transitória. Eu cheguei a dizer para o senador, num debate aceso, mas respeitoso que tivemos, eu disse: senador, o senhor acredita tanto nisso, eu vou lhe respeitar, eu acho que isso não está bem, mas eu vou respeitar, eu sou um homem aberto ao diálogo. Quem sabe o senhor começa fazendo essa avaliação de desempenho pelos ocupantes de cargos políticos, mais exatamente pelos nomeados para CCs. Aí a gente faz um teste, uma experiência. Se der certo, a gente pode evoluir. Ele não gostou muito da minha sugestão, assim, tá? Não sei por que ele não achou muito boa. Enfim, Abel, número 1, resistência a isto. 2, se tiver que haver avaliação de desempenho aqui no Estado, eu penso que nós temos tudo para propor que qualquer tipo de avaliação tenha que ser na lei orgânica. Tá? É a mesma lógica com relação à magistratura, ao Ministério Público, não é? E assim por diante. As carreiras de Estado nós temos que preservar mais do que nunca, não por interesse corporativo de A ou B, mas para que haja o Estado. Um Estado que tenha finalidade constitucional. Eu fico um pouco chocado, deputado, quando a gente precisa, no século XXI, dizer que o Estado tem que ter finalidade de promoção de saúde, de educação, porque significa dizer que nós vamos completar agora, em 5 de outubro, 31 anos de Constituição, as pessoas ainda não assimilaram que existe uma Constituição no Brasil, em profundidade, porque a nossa Constituição claramente faz uma opção pela eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais. E o Supremo, aí justiça se faz, em acordos bastante importantes, avançou no sentido do reconhecimento dessa eficácia direta e imediata, por exemplo, em matéria de saúde, né? De maneira que a resposta é: vamos olhar a Constituição com um pouquinho mais de cuidado. Quer dizer, ela é incompatível com um Estado que se abstenha da preservação dos direitos fundamentais. Com isso, eu não quero dizer, nenhum de nós aqui, eu acho que há consenso aqui na mesa. Viu como é fácil fazer um consenso quando pessoas de bem se reúnem? Eu acho que é consenso de todos nós aqui. Nenhum de nós deixa de reconhecer que a administração pública brasileira, assim como a administração privada brasileira, precisa de grandes
modificações culturais para aumento de produtividade. É ou não é verdade? Quer dizer, a produtividade da iniciativa privada brasileira é realmente baixa. Ponto. Vamos aceitar isso. Mas não vamos dizer que o problema é o Estado, né? O problema é a cultura de baixa produtividade que nós temos aqui. Então, vamos melhorar isso. Mas vamos fazer isso de forma humana e, sobretudo, de forma respeitosa à Constituição. Coisa que o projeto que já saiu do Senado e foi, digamos assim, numa velocidade vertiginosa aprovado por lá. Nós agora, na Câmara, temos condições, eu penso, de um pouco mais de meditação. Corrigir os seus desmazelos. Agora, com relação à pergunta que o senhor fez para o deputado, eu queria responder. Posso ou não? Claro. Posso. Eu estou me candidatar a responder uma pergunta feita pelo deputado. Mas, deputado, o senhor acha que vai ser mais difícil? Eu também acho, por várias razões. Porque agora, quando se vai mexer na estabilidade, principalmente, nós vamos mexer no presente. Eu acho que houve uma certa inércia muito grande, porque, infelizmente, boa parte das pessoas tem uma dificuldade de lidar com questões intertemporais, né? Então, trabalhar, vou ter que trabalhar um pouco mais e tal, tudo bem, mas, de qualquer maneira, eu vou ter que trabalhar até os 97 anos mesmo, então está bem assim. O ponto é que agora temos algo concreto, tangível, né? Mas é muito importante que nós consigamos, assim, tentar, no Brasil, deputado, virar um pouco a página da polarização ao tratarmos disso, até da defesa desses tópicos, né? Em que sentido? Em que sentido? Eu imagino que nós poderíamos costurar alguns consensos fundamentais. Como esse, por exemplo, houve um consenso no Parlamento. E aí que entra o segundo ponto importante. Aí o seu ceticismo com relação às proposições. Mas o Brasil hoje está, felizmente, experimentando uma espécie, é polêmico o que eu vou dizer agora, de parlamentarismo de fatos, em algumas matérias. Isto é bom. É bom para o país, né? Nós temos que ter não um presidente superpoderoso, imperial, mas temos que ter um regime à la Montesquieu, o poder controla o poder. E eu penso que esta casa, por exemplo, pode sim estabelecer alguns tipos de consensos e assumir um protagonismo maior, como, de certa maneira, até pela inabilidade política do atual governo federal, que é óbvia, não é nenhuma crítica, é uma constatação, né? O parlamento assumiu um protagonismo muito interessante. Ninguém suspeitava que pudesse acontecer e está acontecendo. Eu acho isso um fato positivo, não lhe parece, deputado? Eu acho que sempre é importante o parlamento não ser um simples chancelador das posições do executivo. Mas esse mesmo parlamento também, lamentavelmente, ele tem chancelado algumas mudanças, a meu ver, respeitando as opiniões em contrário, ele tem chancelado também algumas matérias que são muito prejudiciais, na minha visão, ao povo brasileiro. Mas é uma decisão do parlamento. Eu sou daqueles que dizem assim, o parlamento ele decide até quando ele não quer decidir, né? Porque ele tomou a decisão de não decidir determinadas matérias. Mas eu não sou contrário a gente tentar exercitar o maior consenso possível. Não sou contrário, por exemplo, a que se leve propostas para conversar com o governo do Estado. Segunda-feira da semana passada, nós tivemos em audiência com o governador, por exemplo, tratando um tema que para nós é importante para a economia do Estado. Acho que esse diálogo tem que ser feito. Eu reconheço que o nosso governador, independente das questões partidárias, ele tem uma postura que não é igual ao do presidente da República, ele não é um sujeito que estimula, digamos assim, uma polarização do jeito que o nosso presidente da República estimula. Eu acho que essa não é a questão no tema específico que a gente está discutindo, até que ponto o governo do Estado estaria disposto a compreender que uma eventual mudança nas estruturas das carreiras do Estado tem que ser algo para aperfeiçoar as carreiras do Estado e não somente um objetivo de conter gastos. Não, eu acho que esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Estamos de acordo. Esse é o ponto de fazer claro que nós não podemos entrar nessa lógica. Essa lógica destruirá o Estado do Rio Grande do Sul,
a longo prazo, a médio prazo, né? E o Estado do Rio Grande do Sul, ao contrário do diagnóstico que anda por aí, não desapareceu, não quebrou. Ele está com dificuldades importantes, mas ele está vivo. Nós temos aqui carreiras importantíssimas que são exemplares para o Brasil. Por exemplo, nós temos uma boa advocacia pública. Eu posso falar, porque no Integro eu posso dizer isso, né? Nós temos bons quadros, ótimos quadros. Eu não aceito essa tese de terra arrasada para o Rio Grande do Sul. Mas eu acho muito importante se nós conseguirmos, aqui, essa é a minha proposta final, estabelecer um certo clima de proposição, né? Aqui nessa casa. Tentarmos estabelecer alguns consensos, quem sabe aqui nessa casa, em torno disso, por exemplo. Uma reforma administrativa não pode estar direcionada para enxugamento de custos. Isso não faz sentido no mundo inteiro. Nós temos que ampliar os benefícios proporcionados pela administração pública. E aí, secundariamente, claro, que os custos vão se pagar, tá certo? Então, eu acho isso absolutamente crucial. Eu acho que tem um grande filósofo, deputado, que fala em pessimismo da inteligência, eu só diria ceticismo, e otimismo da vontade. Eu estou, pelo menos, nessa linha, assim, eu acho que estamos todos aqui, né? Não vamos deixar de ter um certo traço de intervenção que pode ser altamente promissora aqui. Concordam? É isso. Muito bem colocado, então, o deputado Pepe, professor Juarez. Em relação à questão da reestruturação das carreiras, né, nós não podemos deixar que a reestruturação se transforme na destruição das nossas carreiras, né? Temos ainda uma última pergunta aqui. Temos uma última pergunta, na verdade, com duas perguntas em conjunto aqui, né? Primeiro veio, foi complementada depois do colega João Carlos Lemes, que tem um certo tom de desabafo também, sobre privilégios. No contexto do discurso do combate aos privilégios, porque não se fala de privilégios de juros da dívida pública. Sabe-se que o valor anual dos juros ronda 500 bilhões ano. Se o enfoque for reduzir custo, por que não se relegar os custos dos juros abusivos? Onde é que está o João? Onde é que está o João? Aqui. E aqui, complementando, então, aqui direcionada ao deputado Pepe, também do João, né, uma das justificativas da reforma da Previdência era conseguir uma economia de 1 trilhão. Os royalties do pré-sal eram destinados à educação e saúde, sistemática que foi revogada pelo decreto em 2017, num valor aproximado de 1 trilhão. A arrecadação que está perdurando sobre os royalties do petróleo poderia ser o dinheiro que o governo precisa para a Previdência? É uma pergunta mais direta, aqui direcionada ao deputado Pepe, mas também com um certo tom de desabafo do colega João Carlos, se alguém mais da mesa quiser comentar também, fazer um comentário breve, que o nosso tempo já está finalizando. Posso só responder a primeira? Que é bem difícil essa primeira. Acho que nós já conversamos um pouquinho, né? Gente, com relação aos juros, 3 comentários brevíssimos, tá? Primeiro, esse é um dos pontos mais relevantes para se debater hoje no mundo. Eu estive agora num congresso na Suíça e eles estão preocupadíssimos com o problema dos juros negativos. Preocupadíssimos. Isso coloca em risco o sistema bancário. Assim. Japão, Alemanha, juros negativos. Isso é um assunto importante para a agenda. Segundo, eu penso que seria muito interessante que o núcleo do governo tivesse o mesmo comportamento suave que ele tem em relação a esse tema, e tem que ter suave. Vou explicar por quê. Porque os juros da dívida, a dívida pública brasileira não é o nosso problema. Está longe de ser o nosso problema. Nós tínhamos, inclusive, que repensar o modo de contabilidade de alguns problemas relacionados à dívida pública. Também é uma questão técnica, não vem ao caso. A dívida pública brasileira está em 80% do PIB. Isso não é nenhum problema. Mas, com a Selic caindo de 6 para 5,
O Brasil vai estar flertando com juros negativos já. Isso pode ser um problema. Tanto que o Marco Sintra, com a proposta estapafúrdia do Imposto sobre Transações Financeiras, alguém alertou para ele, isso não vai dar para rolar a dívida. Ninguém vai querer comprar a nota do Tesouro. Mas ninguém vai querer comprar fundos. Aqui, quase todos nós temos algum tipo de aplicação financeira, porque vão fazer as contas, né? Tira lá os 17,5% ou 15%, de acordo com o prazo, tira o IPCA e vai ver que com 5% vai entrar no vermelho, provavelmente. Então, como é que se conserta isso? Em primeiro lugar, percebendo que isso não é um problema grave. Essa falta de percepção não existe em relação ao servidor público. Aí eu acho que é um outro componente psicológico político, que alguns do governo, sobretudo o Ministério da Economia, etc., veem o servidor público como uma categoria de oposição. Esse é um diagnóstico que existe por trás disso tudo, e vem um pouco de Carl Schmitt, né? É uma lógica do amigo versus inimigo. Então, eles precisam ter um inimigo. E, ultimamente, é um inimigo diário. Inclusive, mulher de presidente, né, de outro país passa a ser um inimigo. É um problema isso. Esse tipo de comportamento é errado. E eles não estão tendo esse comportamento errado em relação à dívida. Dívida, a gente vai reduzindo o percentual dela em relação ao PIB ao natural com confiança. Com confiança legítima nas instituições e com responsabilidade fiscal, sem austericídio. Reparem os senhores, para dar um exemplo, Portugal. Como é que está Portugal em matéria da dívida? Todo mundo querendo ir para Portugal aqui. Nós, inclusive, passamos, sempre que há um congresso, ele está lá, né, Roberto? É ótimo, nos recebe maravilhosamente bem. Mas como é que está a dívida portuguesa? 120% do PIB. E ninguém está em crise aguda em razão disso em Portugal. Verdade que eles têm um presidente tranquilo lá, o Marcelo, né, que, aliás, é professor de Direito Administrativo, isso ajuda Portugal. Então, é muito importante nós reduzirmos. Outra coisa, com essa redução da Selic, naturalmente vai haver uma redução da dívida pública. É coisa de 50 bi por ano. Não precisava também reduzir tão drasticamente, tão rapidamente. Isso é um outro assunto, né? Talvez o Banco Central esteja indo um pouco rápido demais nessa taxa de declínio. Então, o segredo é conquistar a confiança institucional, saber que o Estado brasileiro, o regulador, o Banco Central, é independente. Isso é um ponto importante. Irradiar confiança, ao natural, a nossa dívida vai cair. Curioso notar que este comportamento soft, né, de lidar bem com as percepções, com a confiança do sistema financeiro, eles não têm em relação à máquina administrativa. Eu só posso supor, como eu disse há pouco, que é pelo diagnóstico, que é altamente equivocado, de que o servidor público é o inimigo a ser enfrentado, numa contraposição binária instintiva, que sofisticadamente foi descrita por um teórico do totalitarismo, embora muito sofisticado, chamado Carl Schmitt, né? O Carl Schmitt tinha essa lógica de que política tem que ser arte do amigo versus inimigo. Eu acho essa lógica horrorosa. Por isso, não por acaso, eu acho que umas 4 vezes eu disse na minha fala que eu não tenho inimigos. Que a minha visão de pensar e fazer a política, inclusive de participar do processo legislativo, é outra. Em outras palavras, eu não nego que haja um problema de caixa no final, mas se falar que vai mexer nisto, quebra. Isso sim quebra. Isso tem que ser feito com muito tato, essa transição. E dá para fazer tranquilamente, sem alarde. Eu cobro do governo a mesma sensibilidade, o mesmo tato em relação à administração pública. Então, eu vou fazer uma analogia médica aqui, né? Todo mundo sabe que tem colesterol bom e tem colesterol ruim, né? Então, eu costumo dizer que dívida pública e financiamento para o setor público é que nem colesterol, tem o ruim e tem o bom, né? Fazer financiamento para financiar o setor público, para pagar dívida, etc., é colesterol ruim. Financiamento público para fazer investimento é colesterol bom.
porque vai ativar a economia. Dívida pública todo país tem. Se a dívida pública é utilizada como um instrumento para financiar o investimento do país, é colesterol bom. Com avaliação de impacto, né? Sim, coisa sempre bem tem que estar ali assim, o HDL, o LDL. Ele tem que estar olhando. Bem dimensionado. Nós tivemos um certo endividamento um pouco problemático nos últimos tempos. Não, mas veja bem, eu digo assim, se tu usa a dívida pública para financiar o investimento, é colesterol bom. Por que eu estou querendo colocar isso? Houve, em determinado momento, uma mudança de régua para medir a dívida pública. Sempre se mediu a dívida pública com a régua da dívida líquida. Em determinado momento, os analistas econômicos, que a mídia apresenta eles assim, né? Os analistas econômicos dizem isso. Eles só não dizem quem são esses analistas econômicos. Mas em determinado momento se passou a deixar de utilizar o conceito da dívida líquida e passou a se usar o conceito da dívida bruta, quando sempre se analisou a dívida líquida, o que está mais correto, porque tem obrigações e haveres. Então, tem que ver pelo lado da dívida líquida. Ali no início dos anos 2000, nós chegamos a 62% de dívida líquida sobre o PIB. Nós chegamos em 2014, em termos de dívida líquida, 36, 38, não me lembro agora, ou 34, 35, do PIB. E em 2015, nós abdicamos de promover uma política econômica, macroeconômica anticíclica. E aí o que aconteceu com a nossa dívida pública? Primeiro, o PIB despencou, o desemprego aumentou, o Estado passou a arrecadar menos, proporcionalmente menos, em todas as suas dimensões, e a dívida pública voltou a crescer. Né? E nós deixamos de gerar superávit primário, porque desde então não se gera superávit primário. Então, a primeira coisa que deveria se discutir, espera aí, tem alguma coisa errada aqui, porque no momento que a gente começou a fazer aquilo que os analistas econômicos, esses do mercado, dizem que o Estado brasileiro tem que fazer, nós aumentamos a nossa dívida pública, nós aumentamos a crise fiscal e nós deixamos de gerar superávit primário. Então, esse é um problema que nós temos que discutir. Porque a dívida pública brasileira sobre o PIB, mesmo que eu pegar o conceito de dívida bruta, ela é infinitamente menor, vocês sabem disso, do que a dívida pública de qualquer país. É menor que a do Japão, dos Estados Unidos, da Itália, qualquer um. Né, de Portugal, como foi dito aqui. Por que Portugal é o sucesso que é o sucesso? Porque eles não implementam uma política econômica ultraliberal. Eles desenvolvem uma política mais keynesiana do que liberal. Objetivamente é isso. Né? Bom, eles têm um certo sucesso econômico no momento. Né? Como tudo na vida, tem ciclos econômicos. Então, acho que esse tema da dívida pública, de fato, deveria ser melhor discutido. A queda da Selic é importante, porque cada ponto percentual da Selic que cai eu não me lembro o valor, mas é R$1 bilhão, né, que deixa de crescer a dívida. E aí vem o outro problema. Né, a mídia, os analistas econômicos, o governo, eles sempre apresentam o gasto público como os gastos primários. Sempre é o gasto primário. Agora, no debate da Previdência, a Previdência consome 50% do gasto primário. Tá bom, é uma meia-verdade. Porque é aproximadamente 50% do gasto primário, mas o gasto primário não é o gasto total do governo. Sobre o gasto total, a Previdência gasta metade disso. Então, também se jogam conceitos para a população para ir justificando determinadas medidas. Bom, se eu juntar o gasto primário e o gasto financeiro, eu vou ver que o peso do gasto para rolar a dívida é grande, sim. Independente de como essa contabilidade seja feita, ele é maior ou menor. Né? Então, não vou nem entrar nesse debate aí da contabilidade. Enfim, né, que é um debate que está em curso hoje em dia. Né? O pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida faz um cálculo que, obviamente, alguns economistas discordam. Né? Mas, mesmo... É evidente que o gasto financeiro é o maior gasto que o governo tem hoje. Né? Então, nós devíamos estar discutindo isso. Né? E, de fato, não transformar a dívida
nesse monstrengo. Eu não seria contrário se fazer emissão de títulos da dívida, se fosse o único caminho desejável, né, para poder ter alguma coisa para financiar, ou, hoje não tem como discutir, porque nós estamos tendo déficit primário, não superávit primário, mas discutir o tamanho do superávit primário, qual é o tamanho de que nós temos que cortar gastos, porque, como o professor Juarez colocou, o que está se praticando atualmente é um austericídio. Seria desejável pegar uma parte do espaço fiscal que tem para fazer investimento público, sim, em obras públicas que resolvam problemas da infraestrutura social e logística do país, porque isso vai ativar a nossa economia. E, consequentemente, se ativar a economia, talvez a gente possa começar a gerar algum superávitzinho primário aqui, que possa ter impacto, né, junto com outras medidas, do tamanho da nossa dívida. Do contrário, nós vamos cada vez cortando. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo, ou o círculo vicioso do baixo crescimento e do constrangimento fiscal permanente. Porque tu corta, aí tem que cortar mais, e aí a arrecadação não é suficiente, porque a economia não anda, o Estado não arrecada, então corta, a dívida sobre o PIB cai, a dívida sobre o PIB aumenta. Acho que esse é o problema. Nós precisávamos também fazer um debate um pouco, um pouco menos, né, do inimigo ou não, nesse tema que envolve dívida, a questão fiscal brasileira e qual o tipo de política macroeconômica que a gente precisa hoje em dia. Porque sem esse debate, nos restará a qualquer administrador, então vamos cortar. Corta isso, corta aquilo outro, que é o que está se fazendo nos últimos anos. Nos últimos 5 anos é corta aqui, corta ali, corta lá, e o resultado qual que é? Ou privatiza selvagem. Ou vende tudo, né, e depois não tem mais nada para vender. Né? Só para colocar, e encerro com isso, porque já estou falando demais aqui. Segunda-feira nós fomos levar para o governador um tema que, para nós, na economia do Estado, é fundamental. Entregamos lá, inclusive, para o governador, estudos técnicos. Fomos juntos lá o prefeito de Canoas, que é o Busato, que é do PTB, o prefeito lá de Rio Grande, o prefeito de Imbé, que preside uma associação dos municípios que recebem royalties do petróleo, uma associação nacional, alguns deputados de vários partidos, dizendo para o governador, peça para a sua equipe aqui fazer um estudo de qual o impacto que terá na economia do Estado do Rio Grande do Sul uma eventual venda de ativos da Petrobras no Estado do Rio Grande do Sul, conforme a direção da Petrobras está anunciando. Eles querem fazer a privatização do que eles chamam cluster Refap, que é a venda da Refap, dos 2 terminais, o que tem em Osório e o que tem em Canoas, e de todos os dutos para o transporte de derivados e matérias-primas. Façam um estudo aqui e vejam o impacto disso. Canoas, por exemplo, se isso acontecer, Canoas vai entrar numa crise brutal. Vai perder uma fonte de receita considerável de CM, de retorno de CM deles vai cair brutalmente. Entregamos para o governador. Não está aqui em discussão. Eu sei que o governador defende as privatizações e não posso deixar de reconhecer o direito dele pensar que assim é o caminho. Mas, nesse caso aqui, nós temos que discutir qual o impacto disso na economia do Estado. Então, eu estou um pouco na do professor Juarez. Onde tiver algum aliado para impedir alguma coisa que seja ruim para a nossa economia, eu aceito. O cara pode ter votado no Bolsonaro, que eu não votei nele, ele pode, mas não tem problema. Vamos sentar e vamos discutir. Eu acho que esse é o caminho. Então, nesses temas que nós estamos discutindo, seria desejável um debate mais aprofundado sobre esse tema da dívida, sobre o tema do... E, por último, essa questão do trilhão que ele falou aí, o João, né, se eu não me engano, a pessoa que fez a pergunta, eu acho que ele está fazendo referência ao seguinte, foi em 2017, eu acho, no governo Temer, que foi feita uma votação lá na Câmara, era uma medida provisória, se eu não me engano, que acabou desonerando as indústrias petroleiras que vêm aqui extrair o petróleo, e que essa desoneração ela implica numa renúncia fiscal de, em 20 anos, 980 bilhões de reais, que é mais ou menos o trilhão do Guedes aí, que ele queria fazer na Previdência. E, de fato, isso é verdadeiro. Houve essa desoneração, houve essa renúncia fiscal para as grandes petroleiras internacionais.
Obrigado, deputado Pepe. Só estamos encerrando, então, o nosso painel aqui. Eu gostaria de saber se o doutor Ernesto quer fazer alguma manifestação ainda breve para finalizar, que nós já passamos um pouco do horário. Eu só agradeço novamente e dizer que a desoneração que ocorreu do petróleo, a gente não exporta imposto, ouve falar bastante isso, mas não exporta porque não pode, né? Se pudesse, exportaria. E creio que ali é o caso em que nós poderíamos estar exportando impostos e não estamos. De certa forma, há esse debate também da lei Camata, não é? Daquela desoneração que ocorreu de exportações de produtos primários e que nós seríamos compensados, e até hoje nós estamos esperando essa compensação. Mas ali foi um caso em que se prometeu uma compensação e depois não se cumpriu. E aqui creio que nem isso ocorreu. Obrigado, doutor Ernesto. Então, obrigado aos nossos painelistas. O nosso fórum retorna às 13h30 com o segundo painel sobre a reforma da Previdência. Então, bom almoço a todos e obrigado pela atenção.